Salve terceiro ano, tudo bem? Nossa aula de hoje, então, continua aí na frente 1 agora, página 305, composição química dos seres vivos. Vamos dar uma olhadinha como que é essa composição? Então, os seres vivos têm uma composição química complexa, né? Eles são formados por compostos inorgânicos, como água e sais minerais, e compostos orgânicos, como carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas, perdão. Tudo bem? Vamos estudar um pouquinho como que funciona a água, então aí, qual a importância dela, as funções dela no organismo. Primeiro, ela é um solvente. Para os seres vivos é um solvente universal. Ela tem várias substâncias que são solúveis a ela, né? E que, portanto, se dissolvem e ela acaba integrando, então, uma solução, né? Segunda função importante dela, há de ser um meio para reações químicas. Como as partículas de soluto apresentam movimentos, elas podem se chocar. E aí, isso acaba, então, colaborando para que ocorram reações químicas. A terceira função é no transporte de substâncias, como acontece no plasma, como acontece na seiva elaborada, na seiva bruta, né, nas plantas. Então, substâncias solúveis em água acabam sendo transportadas por ela, como até mesmo pela própria urina. E a última aqui que a gente vai falar é o controle térmico. Então, o controle térmico por dois motivos. Primeiro, ela auxilia na dissipação do calor, né, pela transpiração, e também por ter um alto calor específico e ter condições de absorver grandes quantidades de energia sem a mudança de estado físico. E quando a gente fala em questões de reações aí, de metabolismo, vale fazer uma reflexão sobre o volume de água e a relação entre idade de tecido, de indivíduo, tal. Então, quantidade de água nos tecidos e a idade do indivíduo. Quanto mais jovem é o indivíduo, maior é a atividade metabólica dele. Então, o tecido dele é jovem, a atividade metabólica é alta, e como ela é meio, serve como meio de reação, acaba tendo um maior volume. E aí, inversamente proporcional é a questão da idade. Quanto mais velho é o indivíduo, vamos dizer assim, mais velho é o tecido, menor é a quantidade de água, porque menor é a atividade metabólica. Agora, vamos dar uma olhadinha no próximo componente inorgânico, os sais minerais, né? Então, nós temos sais na forma de íons dissolvidos, isso a gente encontra no interior das células, a maior quantidade de água está ali, né? Então, tem muitos íons dissolvidos. No líquido intersticial, que é aquele líquido que banha as células, né? Entre elas, no tecido ali, e aí é um líquido que acaba tendo com o meio intracelular muitas trocas através de membrana. E o plasma, como a gente já citou aqui, né? Em slide anterior. E temos aqueles imobilizados, como o cálcio e o fosfato, que são componentes dos ossos. Tudo bem? Vamos falar mais um pouco sobre eles? Então, tem função plástica, os sais minerais, como o fosfato, que é componente de membrana. Temos eles com função reguladora, como é o caso do zinco e do magnésio, que são fundamentais em atividades de certas enzimas. E temos outras funções. Pode tirar o slide, por favor. Essas outras funções, elas estão ligadas a outras atividades celulares e orgânicas, né? Como, por exemplo, o cálcio, coagulação sanguínea e contração muscular. O magnésio, como componente químico da clorofila. O ferro, que entra, por exemplo, na composição química da hemoglobina. A clorofila vinculada à fotossíntese, a hemoglobina com transporte de gases. E etc, né, galera? Eu recomendo que vocês deem uma olhada numa tabela que está na página 206, que ela
fala um pouco sobre isso que eu estou citando, né? O fósforo, por exemplo, é componente químico de nucleotídeos, então ele entra na composição química, se a gente pensar em metabolismo energético, né? Do ATP, ele entra na composição química de ácidos nucleicos, pois são polinucleotídeos, então entra na composição química do DNA e do RNA, já que estes são formados por unidades monoméricas chamadas nucleotídeos, que tem o fosfato, então o fósforo na sua composição. Como componente de membrana, como eu falei, né? A membrana ela tem fosfolipídios, né? Um grupo de lipídios em que há o fosfato, o fósforo, né? Ligado a ela. Tudo bem? Então, assim, existem outras funções. Em relação ao ferro, eu gostaria de destacar o seguinte, um caso prático. É comum mulheres grávidas, por exemplo, reclamar de falta de ar, de anemia, e o médico vai lá e prescreve para elas um complemento extra de ferro. Esse complemento ele acaba regredindo esses sinais clínicos, por quê? Ele supre a necessidade dela, já que por estar grávida há um consumo excessivo de ferro durante o período gestacional, e ela consegue então passar esse período de gestação com sinais mais brandos, né? Em alguns momentos, dependendo do período, até assintomático. Tudo bem, moçada? Beleza? É isso aí. Foi um prazer falar com vocês sobre água e sais minerais. Em breve falaremos sobre carboidratos e lipídios. E tô com saudade de vocês. Beijão. Até a próxima.